Graça e paz do Senhor Jesus, mais um vídeo da série a qual o Senhor colocou no nosso coração a palavra sobre o caráter cristão. Serão 5 vídeos onde o Senhor vai nos falar sobre algumas características de um caráter cristão, para que a gente venha aprender e formar esse caráter nas nossas vidas. O texto base dessa série se encontra em Efésios 5, o versículo 1 e 2, que diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, no vídeo passado, nós falamos sobre o cristão pacificador. Uma das características do caráter de um cristão é ser um cristão pacificador. Então, se você ainda não viu esse vídeo, volta lá no nosso canal, acessa lá a playlist para que você possa ver o primeiro episódio dessa série, para que assim você venha entender as características de um caráter cristão. E a característica de hoje do caráter cristão é a pureza. Então, uma das características de um caráter cristão, de um cristão avivado, abençoado do Senhor, é ser puro de coração, puro no seu agir, puro no seu falar e puro no seu andar. Nós conhecemos bem a história de Daniel, quando ele é levado cativo à Babilônia. E nós sabemos que quando ele chega naquele local, Deus coloca em seu coração, a palavra diz que Daniel acendeu em seu coração o desejo de não se contaminar. Nós vemos e conhecemos bem essa história e é uma das minhas histórias favoritas, é uma das minhas passagens favoritas, onde Daniel fala e relata, né, a vontade de não se contaminar com as coisas daquele local. Nós sabemos Daniel um homem temente, um homem servo de Deus. Então Deus permite que o povo seja levado cativo. Então Daniel chega naquele local, onde era um local onde tinham costumes diferentes, deuses diferentes, comidas diferentes, talvez linguajares diferentes, práticas diferentes. E Daniel é levado cativo, ou seja, contra a sua vontade. Ele não queria estar ali, mas foi permissão de Deus. E aí nós vemos o quê? Que quando ele chega naquele local, onde o rei manda separar os jovens, e então aquele dispenseiro que chega naquele momento diz: olha, o rei mandou dar uma porção diária da mesma comida e da mesma bebida que ele come, durante um período. E aí nós vemos que durante um ano eles iriam comer da mesma comida do rei. Daniel, seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego e outros jovens cativos de Babilônia. E aí nós vemos no texto que quando fala que Daniel diz assim: olha, eu atentei em meu coração, acendeu uma vontade no meu coração, eu decidi dentro de mim não me contaminar com os manjares do rei. Ou seja, ele decide não se contaminar com a comida, ele decide não se contaminar com a bebida, ele decide não cometer as mesmas práticas, tá? De forma ele poderia, tanto por estar sendo obrigado, por ser cativo, tanto por ter sido levado. Ele poderia, né, estar triste em seu coração e dizer: já fui tirado, arrancado da minha terra, talvez separado da família, foi destruído talvez os seus sonhos, as coisas que ele tinha construído. E ele poderia dizer: não, eu vou comer, vou me contaminar, já estou aqui, eu sou cativo, sou escravo, então eu sou obrigado a fazer. Só que a diferença é que ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu confiar em Deus, a ponto de não se contaminar e confiar que Deus iria abençoar. E por que eu digo isso? Porque então ele diz para o dispenseiro: olha, nós não vamos comer dos manjares. Não, mas se você não comer, o rei vai me matar, vai te matar, você precisa comer. Ele diz: olha, faz o seguinte, num prazo de 10 dias você traz para nós legumes, verduras e água. E nós vamos comer durante esse tempo. Se após os 10 dias o nosso semblante for mais magro, com aparência fraca do que os demais, então nós comemos os manjares. Se não,
o Senhor continua deixando que a gente coma as verduras. Então a palavra diz que passando esses dias, quando o dispenseiro chega, diz que o semblante deles era mais formoso, eles estavam mais gordos do que os outros jovens que comiam a comida do rei. E aí a palavra diz que ele permite que nesse período de 1 ano, eles continuassem comendo as verduras, legumes e água. Então, um ponto importante do caráter cristão é que quando eu decido não me contaminar, quando eu decido não experimentar das coisas que o mundo me oferece, quando eu nego aquilo que é lançado sobre a minha vida, Deus me abençoa. O rei poderia até falar assim, não vai comer não? Mata. Mas eles confiaram. Irmãos, quem que come verdura e legume fica mais gordo do que quem está comendo carne, quem está comendo coisas, de substância. Como que isso é possível? Nós vemos que verduras e legumes são usados justamente para o oposto. São usados para dietas, para quem quer emagrecer, para quem quer perder peso. E no caso deles, foi usado e eles engordaram. Mas por que isso? Porque Deus os abençoou. Porque Deus permitiu isso acontecer. Porque Ele viu que no coração deles, eles decidiram não se contaminar e não negar o nome do Senhor. Então, a característica do cristão, ele precisa ser puro, ele precisa negar o pecado, ele precisa negar as coisas do mundo. Eu não posso me contaminar no meu trabalho, no meu colégio, na minha vizinhança. São nas pequenas coisas, eu não posso me contaminar com conversas levianas, eu não posso me contaminar com atitudes erradas, eu não posso andar ou caminhar com pessoas, talvez que façam práticas que não sejam agradáveis a Deus. Eu não posso acompanhar, talvez, colegas do trabalho num bar para beber. Não, mas eu não bebo. Mas você está lá caminhando com eles. Isso não agrada a Deus. Então nós temos que aprender a não nos contaminar, a decidir, assim, eu vou decidir ser diferente. A característica de ser um cristão e o caráter cristão é justamente isso, é ser diferente dos outros e do mundo. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que há no mundo é do maligno. Então nós temos que entender isso, devemos ser puros, devemos negar o pecado todos os dias. Devemos decidir ser diferentes. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se prostrar diante da estátua do rei. Eles decidiram no coração deles, nós só adoramos o Deus Todo-Poderoso, eu não vou adorar a nenhum outro Deus. E aí o rei fala, você não vai se prostrar na minha estátua? Não vou. Joga na fornalha, aquece 7 vezes mais. Jogou lá. Eles, eu não vou adorar. Pode jogar. Se Deus quiser, Ele nos livra. Se não quiser, que seja feita a vontade dele. E a palavra diz que joga eles na fornalha e o que acontece? O 4º homem aparece. Passeia com eles dentro do fogo. E a palavra diz que quando saem da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha. Daniel fizeram um edito para proibir que orassem a Deus ou a qualquer outro que não fosse o rei. O que Daniel faz? Ele foge? Ele se esconde? Não. Ele corre para casa para orar a Deus. E então ele é pego, o que acontece? Joga na cova. Mas Deus passou a noite com Daniel, fechou a boca dos leões. E Daniel, no dia seguinte, saiu sem nem um arranhão. Então, quando eu decido me purificar, quando eu decido não me contaminar com o pecado, com as coisas que não são agradáveis a Deus, que não é a vontade de Deus para a minha vida, Ele me abençoa, Ele me livra de tudo. Ele caminha comigo, Ele vai estar comigo. Então nós precisamos purificar o nosso coração.
todos os dias. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração, aquele que não se contamina, aquele que não se mistura, aquele que não se deixa levar pelo pecado, pelas coisas mundanas, esse sim verá a Deus. Então nós precisamos decidir ser separados. Ser santo não é ser alguém que não erra, alguém que não peca. Ser santo é ser separado. Eu fui separado do pecado, fui separado do mundo. Deus me escolheu, me separou para eu me santificar todos os dias. Então decida todos os dias negar o pecado, negar as coisas que desagradam a Deus, porque todos os dias o diabo vai colocar na sua mesa os manjares. Mas você precisa decidir não se contaminar. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, irmão, mas então eu já decidi, eu pequei, eu aceitei o manjar, e agora o que eu faço? 1 João 1,9: se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo o pecado, de toda injustiça, de todo aquilo que você cometeu. Então hoje, decida não se contaminar. E se você já se contaminou, se purifique. Ser puro é isso. Não é somente não se contaminar, mas é se limpar daquilo que você já se contaminou. 1 João diz isso. Anote isso. 1 João 1,9. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de tudo. Mas você precisa decidir não se contaminar e se separar e confessar. Então que essa palavra venha falar com você hoje. Que você venha não se contaminar. Talvez o inimigo lançou prato para você hoje, nesse exato momento. E que essa palavra venha fazer você decidir não se contaminar. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos ensina e nos ajuda a estar diante da Tua presença, Pai. Que nós venhamos ser como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai. Que nós venhamos não nos contaminar, Senhor, com as coisas do mundo, com aquilo que o inimigo vem mostrado todos os dias, Pai. Com todas as facilidades do mundo, Pai. Tudo é muito fácil, tudo vem rápido, mas no final é ruim. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Que o Senhor venha nos abençoar e nos fortalecer todos os dias, Pai. Para que a gente venha ser puros e não nos contaminar. E que o Senhor possa purificar e limpar todo aquele que já se contaminou, mas que agora decidiu confessar e deixar aquilo que se sujou, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você gostou dessa palavra, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você vê que precisa ouvir essa palavra. E se inscreva no canal. Ative as notificações para que assim, quando um novo vídeo sair, o YouTube possa te avisar. Se você quiser me acompanhar mais de perto, acesse meu Instagram, lá na link na bio do canal. E assim você vai poder acompanhar meu dia a dia com a minha família e no meu ministério. Amém? Fique com Deus.